Pois, Ai, ai. graças a Deus, hoje estamos aqui para continuar com o estudo bíblico e na semana esqueci que tinha o microfone desligado. Estava a dizer que hoje continuamos o estudo bíblico no capítulo número 7 e na semana passada ficamos no versículo 36, 8. 38 inclusive, muito bem. Eu tenho é ponto 38, capítulo 7. Muito bem, hoje vamos continuar no 39. Para quem não assistiu a semana passada, aqui o Senhor Jesus disse versículos tão importantes como este, não é? O 37. Se alguém tem sede de mim, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E pronto, aqui estavam na festa dos tabernáculos, como temos falado nas últimas semanas. Que primeiro o Senhor Jesus não ia, mesmo que os irmãos dele na carne insistiam para ele ir. Ao final ele não queria ir porque disse que não era ainda a hora dele, mas depois ele foi porque ele queria cumprir a missão que tem, uma das missões que tinha, não é? Aqui na Terra, que é ensinar. O Senhor Jesus sempre vemos que nos diferentes evangelhos que sempre ensinou, sempre, sempre, sempre. No, nas sinagogas, no templo, aos discípulos, a todos. Era uma parte vital do Senhor Jesus. Ele é nosso mestre, não é? E ele, aqui neste capítulo é quando o Senhor Jesus fala da doutrina divina, não é? A doutrina diretamente que vem de Deus, não é? E é o que o Senhor Jesus ensinou. E, e nós temos isso aqui no, nos evangelhos e comentávamos. eh, Que tão interessante vai ser, não é? Quando um dia estejamos perante o Senhor Jesus e nosso entendimento seja aberto, e como disse Paulo, não é? No, em Coríntios, e que consigamos compreender tudo isso e já não seja como através de um espelho, sino de forma direta, vai ser muito interessante ver se o que nós sabemos, compreendemos da Escritura e do que Deus nos diz é exatamente o que o que os Deus tem como doutrina, não é perfeita. Vai ser muito interessante ver que tão distantes, que tão próximos, que erros, que coisas não compreendemos, que para mim vai ser assim um momento impactante, não é? E por isso é que estamos aqui reunidos para estudar a palavra, orar, pedir a ajuda Amém. de Deus e tentar exatamente, na medida que Deus nos ajude, também nos aproximarmos disso, não é? Da doutrina divina. Não, não que já tenhamos a verdade absoluta, não estou a dizer isso, sino que quando chegue aquele dia esperamos não estar tão distantes, não é? Porque até vai ser muito, muito curioso aquele momento. E mais importante, esperemos quando o Senhor Jesus passe lista, não é? Que nosso nome esteja escrito. Isso é o mais importante de tudo. As outras coisas são interessantes, mas o importante é que nosso nome esteja escrito. Muito bem, comecemos, senão nunca mais avançamos. Depois de tudo isso, os estavam a discutir que se realmente o Senhor Jesus era o Messias, que se não, alguns falavam que sim, outros que não. Outros falavam que se era o Messias, por que os principais e as autoridades e os sacerdotes não publicavam isso já de vez, não é? E, e outros até colocavam em causa que ele não era o Messias, porque
porque él era de Nazareno, ¿eh? Algunos pensaban que el Señor Jesús era de Galilea porque él moraba lá, eso es verdad, mas ya sabemos que el Señor Jesús es de Belén. Y el Señor Jesús, até con paciencia, explicaba para ellos cómo se cumplía, cómo a profecía era cumplida na vida de él. Y finalmente, como ellos no comprendían totalmente ainda todo, ficaban así más confusos ainda. Algunos pensaban, ¿será que él está a dizer que ya no va a que va a pregar lá para los griegos? Que ya no conozco. Y pronto, finalmente el Señor Jesús, no día último día, como aquí dice, la grande festa, Jesús dice estas palabras: si alguien tiene sede de mí, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice Escritura, ríos de agua viva correrán do seu ventre. Aquí lo interesante es que el Señor Jesús no dice de forma suave, aquí dice que clamó. Entonces imagino, él estaba en Jerusalén, no día principal de esta festa, la multitud ahí, y él clamó, ¿no? A grande voz: si alguien tiene sed de mí, que venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice Escritura, ríos de agua viva correrán do seu ventre. Vamos ver esto no pergaminho, porque al final da aula pasada falamos que íbamos ver si no en pergaminho encontramos alguna cosa interesante no 37 y 38. Si encontrarmos, falaremos un poco más a detalle, si no, continuaremos, porque esto es curioso, ¿no? De ver o qué respondió a multitud cuando el Señor Jesús gritó esto, tipo, no día más especial de esta festa, no día santo, lá no templo, el Señor Jesús así, pa, a grande voz gritó, ¿no? Clamó. ¿Qué respuesta teve el Señor Jesús, ¿no? Porque cuando el Señor Jesús falaba de estas cosas, a multitud él ficaba até con raiva, ¿no? Cuando el Señor, o confusos, cuando el Señor Jesús dice también, ¿no? Eh, que iban comer da carne dele, que iban beber do sangue, también eso fue fuerte demais para todos. Y esto también, que beban de mí, ¿no? O sea, vamos ver o que les van reagir después. Entonces, o pergaminho. Estamos no 37 y 38, ¿no era? Sí, ya, ya lembré, 37 y 38. Vamos a ver primero 37. Ya conocemos esta ferramenta que esperemos, siempre digo esto, espero un día que façam a traducción no portugués, porque solo está no inglés y no español. Esperemos un día ter una de estas en portugués. Si yo encontrar un día, voy a presentar aquí. Entonces, Amém. aquí en español es más o menos igual, mas no último día da grande festa, Jesús en pé, se puso en pé y clamaba, ¿no? Diciendo: si algún tem sede, venga a mí y beba. Es más o menos igual. Entonces, y mira, no último día da grande festa, esto está igual. Jesús eis heistequei, o sea, puesto en pé, heistequei. De ahí ven la palabra estaca, si alguien tenía curiosidad. Heistequei, heistequei. Y clamó: eclaxen, eclaxen, diciendo, legón. Esto comentábamos, ¿no? Que legei es la palabra dizer, o dizer en griego, aquí está conjugado, diciendo. Si algún tem sede, dipsa, venha, ergezo, após mim y beba, pinetó. Está conjugado pinetó
vamos a ver cómo es la palabra beber. La palabra es pinei y la palabra así en primera persona es pinó. Eu bebo, pinó. Aquí está, pinó. En tercera persona es pinei, ¿no? Que es beber y ya está. Quien tenga sede de mí, venga y beba. Ujú, muy bonito. No tem nada así. Ahora vamos a ver o 38. Quien cree en mí, como dice Escritura, ríos de agua viva correrán do seu ventre. Vamos a ver o 38 diretamente. Eu passo rápido porque, como falamos, ou seja, se vejo alguma coisa diferente, distinta do que nós temos em português ou espanhol, naturalmente vou comentar e vamos ver que nas outros cursos temos encontrado coisas muito interesantes. O pisteuón, aquele que está a crer. Si falábamos así, no, portugués aquí, aquele que está a creer. Pistis, ya sabemos que es fe, aquí está raíz, ¿no? Pist. Y teuón, aquele que está a creer, ¿no? Veña, a mí, M, como cazos, como dis, epo, que grafé, a escritura. Ríos, potamoy, de ahí venía o palabra hipopótamos, porque hipo, eso es una buena referencia. Hipo es de hipos de caballo, y tamos, hipotamos es río, entonces hip- hipopótamos, ¿no? O sea, ya, caballo de río. Sí, si alguien quería saber eso, ese es raíz de hipopótamo, caballo de río. Ríos de agua, agua es hidor, mas aquí está conjugado y fica hidatos, agua viva, zoontos. Cuidados sodo ontos. ¿Por qué está así conjugado? Porque está a falar de varios ríos, Potamoy, que está en plural, y está esto conjugado. Ríos que de aguas vivas, ¿no? Ríos de aguas vivas correrán que que Jeususin, fluirán. A palabra más correcta es fluir, porque no griego clásico correr, a palabra más común para correr es trejei. Y para mí esta palabra que aparece aquí es medio difícil porque es Jeususin, que es más fluir, es más, ajá. Puede ser correr, puede ser fluir, más esta palabra es más aplicada para fluir. Ríos de agua viva van a fluir, ¿no? De dentro do ventre dele. Coilias e ventre, né? Coi- De dentro do ventre dele. E eu gosto muito aqui, não é? Como diz água e a palavra zoe, não é? Que zoe quer dizer vida. Aqui vamos, né? O água vivente, por exemplo. Aqui vamos. Zao, vivir, experimentar o dom de Deus da vida, utilizado para referir-se àquilo que faz Deus ao infundir a vida dele, indestrutível e autoexistente nos crentes. Ah, olha que interessante, por isso está bem conjugada esta palavra, ou seja, estos ríos de agua viva, esto que vai fluir dentro de nós é uma quantia grande de isto, desta vida que diz aqui, que é uma vida indestrutível, autoexistente, nos crentes, vivificando
os vivificando no coração deles, não é? A alma, bom, aqui no dicionário faz referência a várias partes, porque sabemos que diferentes denominações consideran de manera diferente como está composto o ser humano. Não vou entrar em muitos detalhes, mas vou falar de forma simples, não é? Tem denominações que falam que só somos corpo e espírito. Não entro em mais detalhes, é só corpo e espírito, carne e espírito. Que em princípio está bem, não é? É verdade, só temos, exato, aquilo que é tangível e o intangível, não é? Tem outras denominações que falam, sim, sim, somos corpo e espírito, mas olha, a parte espiritual tem coração, alma. E há outras denominações que são mais específicas, que falam, não, não, não. Nós não somos duas partes nem três partes, não, nós somos mais partes, somos corpo, espírito, alma, mente e coração. E sim, cada doutrina destas tem um nome diferente, mas aqui os que fizeram este dicionário, para não brigar com nenhuma denominação, adicionaram aqui diferentes partes, né, do lado espiritual. Já cada denominação aproveite o que convém, não é? Para que ninguém brigue. Então, quando Deus nos vivifica com esta vida indestrutível e autoexistente, nos vivifica quem, quem considera que temos coração, alma e mente, ou seja, nos vivifica por completo, é o que está a dizer aqui. Todo nosso corpo e também todo nosso interior. Também nos dá fortaleza, inclusive vivifica nossas relações, nossos relacionamentos. Ou seja, é uma palavra muito profunda isto de Zoe, não é? No caso aqui é Zao. Em poucas palavras, que é o que está a dizer este versículo? Quem crê em mim, como dice a Escritura, que depois de beber, não é? Ríos, ou seja, uma quantia muito grande desta vida indestrutível, infinita, que vem de parte de Deus, vai fluir por dentro de nós, no nosso interior, de dentro de nós. Y esto ya teníamos comentado en aulas diferentes cuando Paulo fala entre, a diferencia entre bios y zoe, ¿no? Que bios es un tipo de vida natural, material, ¿no? Finita, que tiene principio y fin, limitada. Y esta palabra bios no griego clásico está vinculada con la palabra violencia. ¿Y cuál es que de violencia ven Euridice, por ejemplo? ¿Y cuál es, y por qué está tan vinculada desde a raíz? Y ya comentábamos que a vida bios precisa siempre, en este ciclo perfecto, ¿no es? La naturaleza, precisa siempre algún animal o ser consumir otro, ¿no es? Os carnívoros, os herbívoros, y eles depois os fungos consumimos corpos e depois dão vida às plantas e os herbívoros comem as plantas e assim é um ciclo, sempre é necessário um ser depredar o outro, sempre é necessário isto. Mas na vida Zoe não é assim, como diz aqui no dicionário, é uma vida indestrutível e autossuficiente. E ao invés de eu ter de consumir outro para manter-me vivo, aquí dice que ríos de agua viva van a fluir de mí, de dentro de mí, o sea, esta vida que Dios nos da, esta vida Zoe, es tan profunda, infinita, tan grande, ¿no? Que yo ya no voy a precisar espiritualmente de otra cosa, ¿no? Va a ser indestrutível, autossustentável, por eso que un crente se siente pleno, consigue se sentir cheio y satisfeito con Dios, porque realmente o Espíritu Santo
Cuando coloca este amor y esta vida en nos hace sentir satisfeitos. Falta menos de un minuto. Vamos para el intervalo. Sí, sí. Aquí ya voltamos do intervalo y después de la reflexión sobre este versículo 38. Que en conclusión y resumo simples, porque a Irma Rebeca no estaba. No pergaminho dice que mm, este Zoe, esta vida eterna, ¿no? Cuando dice agua viva, está a falar da vida Zoe. Diz que é uma vida autossuficiente, é uma vida é infinita, indestrutível, e que aqui fala que ríos de água viva correrão, que o mais correto é dizer fluir, vão fluir de dentro de nós, de dentro do nosso ventre, do nosso interior, né? E estávamos a comentar, né, que se eh, este Zoe quando o Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então, quando o Espírito Santo mora em nós, realmente esta vida flui de dentro de nós. E lá no dicionário diz que isso nos ajuda também nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas relações, tudo isso. E também, finalmente, concluímos novamente entre a diferença entre bios e zoe, que no bios sempre é necessário algún ser vivo matar otro, depredar otro, sempre, para continuar a subsistir, a vida, se manter. E no zoe não, porque lá tem na definição está, né? No zoe é autossustentável, inclusive não precisamos consumir, de nós é que flui para de dentro para fora. Nós é que vivificamos as outras pessoas, as outras coisas, que somos bênção. É uma grande diferença e por isso o Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E por último, faz sentido o que diz aqui o Senhor Jesus: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Comentávamos que tudo isto que enche nosso interior espiritualmente, tira todo vazio interior, toda necesidade. Nos deixa satisfeitos, íntegros, completos, plenos. Já não temos sede nem fome. E no caso de ter sede e fome, é de Deus, né? Querer mais de Deus, alimentar-nos mais de Deus. E como Deus é infinito, realmente estamos completos, estamos bem. E cada dia melhor, não é? Até, como dice el Señor Jesús, até que o día seja perfeito. Vamos a crescer até como o sol, não é? Que vaya até que o dia é perfeito. Muito bem. Continuemos. Esse é o resumo. Demoramos mais porque vimos o pergaminho, vimos mais coisas, mas agora vamos distribuir versículos. No 39 vai ser a irmã Paula, o 40 a Elda, o 41 a irmã Rebeca. Se houver tempo, eu vou fazer o 42. Se não houver tempo, também não faz mal, porque tudo o que vimos na primeira parte do estudo já conta como gramática, porque estudamos várias palavras. Muito bem. 39. Irmã Paula. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Legal. Outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia onde era Davi?
Pronto, eu até fiquei mais curioso. Vamos, perguntas e comentários, depois continuaremos isso. 39. Aqui Jesus está a falar, né, do Espírito Santo, em relação àquilo que ele tinha estado a dizer do Espírito no versículo 38, porque diz: E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, né? Nós sabemos que mais à frente, né, aqui no Evangelho de João, acho que é no capítulo 15, né, quando ele diz o Consolador. Na minha Bíblia está Consolador, né? Mas quando vier o Consolador, aquele Espírito de verdade que testificará de mim, e só nessa altura, não é? Quando ele vai subir, ser glorificado, é que o Espírito ah, é que vai vir, não é? Aqui, e isso diz. Porque, pronto, é assim, eles ali não entendiam tudo, não é? Porque só a gente só vê esse entendimento depois no Pentecostes, né? Quando, e aquilo que ele estava a dizer, eu acredito que as pessoas, não, a maior parte, né? Ou se calhar todas, não estavam a entender, porque realmente o Espírito ainda não tinha vindo, não é? E quem nos dá o entendimento, nós sabemos que é só o Espírito, porque o homem por si só ele não compreende nada se não for o Espírito a revelar. E era isso, é isso que eu entendo aqui, né? Aquilo que eu estou a entender é o João, ao pôr este versículo 39, não sei, acho que está a tentar, está a dizer que como o Espírito ainda não tinha vindo, não é? Eles não compreenderam bem aquilo que Jesus estava a dizer, como o Iba tinha dito quando ele falou, quem comer da minha carne e beber o meu sangue, não é? Não, eles também ficaram um bocado chocados com aquilo que Jesus disse, porque realmente só o Espírito, não é, que pode vivificar, é que pode dar entendimento. É isso que eu entendo aqui. Pois aqui exatamente como a irmã Paula disse, exato, ou seja, aqui está a comentar que o Senhor Jesus prometeu que era no Pentecostes, vamos ver isso depois, mas aqui faz já referência a João, e sim faz muita diferença, porque já sabemos que antigamente só poucas pessoas do povo de Israel é que conseguiam ter este contato contínuo com o Espírito Santo, que, que era muito pouco. Não é como agora que o Senhor Jesus prometeu que sempre estaria conosco. Bom, quem procurar o Espírito Santo, quem procurar se santificar, quem procurar ser cheio do Espírito Santo, como diz aqui, não é? Que rios vão correr dentro do seu ventre dele, não é? Exatamente, é isto. E continuemos. 40. E depois das pessoas ouvir isso, eh, pronto, todos tinham alguma coisa que pensar, que dizer. Uns estavam a afirmar que Jesus era un profeta porque ele tinha sabedoria do céu, porque falava palavras que uma pessoa qualquer não ia dizer. E pronto, eles pensavam, é o profeta, né? É um enviado de Deus. Não sei aqui se a palavra, porque diz é o profeta, mas com P maiúsculo, não sei se tem no grego algo diferente. Y no seja un profeta cualquier, mas não sei. Vamos ver, boa pergunta. Até agora eu estou a ficar curioso, porque lembramos que quando o Senhor Jesus disse que bebam do meu sangue, que comam da minha carne, que não sei quantas, que eles queriam apedrejar ele praticamente e matar ele. E com esta frase do Senhor Jesus, eu fico surpreso que eles, ao contrário, receberam bem e falaram verdadeiramente este é o profeta. Também acredito na maneira que o Senhor Jesus disse. Não sei, são muitas perguntas, mas vamos ver o pergaminho. É o 40, vamos ver.
Para 40. já o pergaminho aqui já está aberto. Muitos, aqui está em plural. Desculpem que a letra é pequenina, mas eu já disse que o formato deste pergaminho, bom, deste página, não ajuda muito, mas está bem. Muitos, portanto, eh, dos que estavam a ouvir as palavras, disseram: isto realmente é a verdade, o profeta, sim, o profetés. Não está em maiúsculas, mas não está, não diz que seja um profeta qualquer, diz o profetés, o profeta. Não sei se eles tinham por costume, não sei, cada geração ou cada certas gerações ter só um profeta na nação. Por exemplo, Elias e Eliseu, lembra? Ou Isaías e Elias, que alguns só estavam num reino e outros em outro, não é? Mas pronto, aqui está a dizer que este é o profeta. É verdade. Ou seja, isto é a verdade. Isto é o profeta. Utos estina lethos é verdade e depois o profeta. Ou seja, sim, é o que entrega a palavra direto de Deus, não é? Este é o profeta. Verdadeiramente, este é o profeta. Aqui seria tipo, quanta verdade. Quão verdadeiro é isto? Mais ou menos assim. Quão verdadeiro é isto? Ou quão verdadeiramente é o profeta? Algo assim. Muito bem. Vamos continuar. 41. Voy. Uhum. Outros decían, este é o Cristo, mas decían otros, ven pues, oh Cristo de Galilea. Ya hemos visto durante los evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre la gente, el populacho, los incrédulos, los ciegos, los sordos, los que eran de corazón de piedra, siempre estaban dudando, siempre estaban preguntándose, siempre murmuraban, como dices tú, ese ruido, ese término que está en griego, que dice que son como las pumbas. Siempre murmuraban, siempre preguntaban, siempre dudaban, la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios está hablando en su santa palabra, es la palabra de Dios, y este pueblo, contumaz, de dura cerviz, incrédulo, bueno, Señor Jesucristo y Juan el Bautista les dijo generación de víboras, o sea, siempre estaban dudando, metiendo la duda, haciendo división, peleando, y no querían aceptarlo. Y lo dice en Juan en el capítulo 1, a lo suyo vino, o sea, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a su pueblo, le dijo a los 12 apóstoles, le dijo a los 70 discípulos, id primero a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel, a las tribus, al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Y después, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa en Pentecostés, dice que tomaron valor y con denuedo hablaron la palabra de Dios, el evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Pero dijo el Señor Jesucristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hace 531 años se descubre América por Américo Vespucio, Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, John Smith, o sea, Inglaterra, Portugal, España, Francia descubren y van haciendo colonias, pero los misioneros te traen la palabra de Dios, se traen el evangelio de salvación, se cumple siempre la palabra de Dios, pero esto siempre dudando, siempre murmurando, como las pombas, dice Iván, como las pombas, y dudaban, o sea, era su corazón rebelde, contumaz, de dura cerviz, su ceguera espiritual, sus cadenas de esclavitud por los pecados, esclavitud por el imperio romano y esclavitud por no creer y esclavitud por la antigua ley y que le habían agregado, dijo el Señor Jesucristo a los escribas y fariseos, vosotros son hipócritas, ponéis carga al pueblo de Israel, cargas tan pesadas que no las podéis llevar ustedes ni las quieren mover.
Entonces, siempre era esa duda, siempre era poner pie de tropiezo, siempre a preguntarse, ¿y será el Cristo, será el Mesías? Y sí, no, y bueno, pero el Señor Jesucristo lo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y efectivamente sí nació en Belén, Efrata, en Belén, cuando María ahí dio a luz y José la acompañó, pero huyeron a Egipto porque Herodes iba a matar todos los bebés, todos pequeños. Y después de 2 años regresa y dice la Biblia que tuvo temor José y que Dios permitió entonces que se fuera a Nazaret de Galilea. Por eso preguntan, pues si este es de Nazaret de Galilea, es Galileo, el nazareno, el carpintero. Pues cómo, si el Mesías, el hijo de David, iba a nacer en Belén. Era ignorancia, era nada más molestar y ser ignorantes. Y dijo el Señor Jesucristo en otra ocasión, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Bueno, hasta ahí. Murmuraban como pumbas y era la duda y dividirlos y estar negándolos y no lo recibieron. Pero nosotros los gentiles, los mexicanos, los portugueses y las otras naciones donde llegó el evangelio, lo recibimos por fe, aleluya. Y es esto, correrán en su interior ríos de agua viva, pues como nos da gozo, fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, fe, paciencia, mansedumbre, entonces obediencia también, dominio propio, no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese gozo. Iban, ¿cómo se llama? La persecución del Imperio Romano, después de que fue crucificado, resucitó y se presentó con pruebas indubitables, desciende el Espíritu Santo Pentecostés y eran de todas las naciones y los entendían, dice, que hablaban las maravillas de Dios. ¿Y quién les dio ese valor? El Espíritu Santo. ¿Cómo hablaron con denuedo? Por el Espíritu Santo. Y es ese gozo que los quemaban vivos así como antorchas, como mal ejemplo en las calles para que tuvieran miedo. Eso es lo que manejaban los romanos y el Sanedrín, que tuvieran miedo y que se callaran y los azotaban, pero ellos iban con más gozo y esos eran los ríos de agua viva, ese valor que da el Espíritu Santo para predicar, evangelizar, enseñar, que no cesaban día y noche en las casas y las calles y sinagoga, el templo, de predicar y enseñar a Jesucristo, la doctrina de él. Y tenían 50 días de haber resucitado cuando fue el Pentecostés, o sea, no era lejano, era muy reciente y tenían ese valor. Cuando él resucita victorioso, esos ríos de agua viva correrán en su vientre. O sea, la vida eterna, como dice Iván, el Zoe, el Dios, el perfecto, y el victorioso, el triunfador, el vencedor. Bueno, hasta ahí, hijo, ya. Muito bem, aqui a irmã Rebeca comenta que até eles próprios, ou seja, se eles já tinham dito, que reconhecido que o Senhor Jesus é o profeta e tinham recebido esta palavra bem, de repente outra vez trazem dúvidas e murmurações. Por exemplo, aqui eu procurei, já desde o versículo 28, o Senhor Jesus já esclarecia, não, vocês me conheceis e de onde eu sou, não é? Porque alguns comentavam, ele é de Galileia porque pronto, ele morava lá, não é? Mas sim tinha muitos que sabiam que ele era de Belém, porque até vários falavam ao Senhor Jesus, filho de Davi, falavam filho de Davi porque sabiam que ele era de Belém e que não somente que era de Belém, sino era ascendente de Davi, do lado tanto de José como de Maria. E mais porque Jerusalém era de parte da Judeia. Ou seja, realmente o Senhor Jesus, nesse momento, digamos que estava na terra dele. Na terra dele, e Belém é perto de Jerusalém. Ou seja, muitos dos que estavam presentes realmente sabiam esse detalhe. Mas na mesma, gostavam de criar confusão os que estavam em contra do Senhor Jesus, pôr em dúvida tudo, pôr em causa tudo, porque aqui já estava esclarecido desde o 28, vários dias antes. E a irmã Rebeca mencionou uma dessas palavras que temos visto várias vezes, que agora eu vi no 32, mas está em outros versículos, que é a palavra murmurar, que é gonguizontos, né? Que
murmurar. Tem esse som estranho de gong, porque é uma onomatopeia, já temos dito. Para os gregos não era bem uma palavra, era uma onomatopeia, imitação de um som, não é? E no caso era o som dos animais, dos pombos, dos pássaros, assim, esse som desagradável, que não faz, que se alguém está ali e ouve uma multidão gritar coisas diferentes, não vai perceber nada, até é uma coisa muito desagradável, que te deixa até confuso. E era a maneira que o Senhor Jesus percebia estas multidões, simplesmente criticando, criticando, eh, colocando em dúvida tudo, falando carnalmente, utilizados pelo inimigo, mentiras, ou seja, para o Senhor Jesus isso é, assim é um som que nem sequer quer estar ali, né? E curioso que a mesma palavra que utiliza Paulo muitas vezes para dizer o que se passa nas igrejas quando nós temos divisões, não é? Porque Paulo menciona muito, né? Lembra nos outros cursos que fala das murmurações, não é? É isso. Ou seja, estamos no meio da congregação, mas estamos simplesmente a discutir coisas sem sentido, eh, por motivos errados, não é? E claro, também o Espírito Santo vê isso da mesma maneira, não é? De maneira desagradável. E pior quando fazemos parte disso, não é? Quando participamos é pior ainda. Por isso temos que procurar, como disse Paulo, estar no mesmo sentir, no mesmo pensar, no mesmo espírito, no mesmo ânimo, no mesmo coração. E como é possível isso sem fingir? Ou seja, como fazer isso de forma autêntica e cheios do amor do Senhor Jesus e do Espírito Santo? Como dice aqui, não é? Rios de água viva correrão do seu ventre. Pronto, vamos avançar. E eu vou encerrar com 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, lá está, e de Belém, da aldeia onde era Davi? Já comentei isso, vamos avançar um pouquinho. Não sei se ainda vou aprofundar, mas vamos ver o que vem. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Novamente, olha, novamente. Ou seja, já o Senhor Jesus tocou os corações deles, eles, com a ajuda do Espírito Santo, perceberam, mesmo que algo profundo, receberam bem, e imaginem como era o Senhor Jesus a pregar, não é? Imagino isso algo impressionante, ouvir essas palavras com essa autoridade, com aquele olhar que o próprio Pedro, quando teve aquele olhar direto do Senhor Jesus, quando, pronto, depois de ter traído ao Senhor Jesus, o Pedro não conseguiu, ele ficou todo desarmado, desfeito, não é? Porque nem o Senhor Jesus falou nada, só olhou para ele e o Pedro já se arrependeu logo. Foi algo assim brutal, não é? Foi algo profundo. Agora imagina o Senhor Jesus com aquele olhar, com aquela autoridade, com aquelas palavras. E já estava feito. Muitos acreditaram e falaram que ele era o profeta. Já estava tudo feito. E novamente a, a, a divisão. Novamente. Dissensão por causa, não é? E alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: Por que o não, por que o não trouxestes? Responderam os servidores: Ah, olha, e éramos servidores, não éramos os guardas, não é? Os encarregados ali por orden, não é? Nunca homem algum falou assim como este homem. Lá está o que comentávamos, essa pregação, não é? Ninguém nunca falou assim como íamos fazer, não é? Responderam-lhes, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais, os dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei,
maldita. Uy, olha que coisa. Nicodemos, que era um deles. Ah, olha o Nicodemos. O que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: Porventura, condena-nos a lei homem ser primeiro a ouvir e ter conhecimento do que faz? Ah, condena-nos a lei homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa. É o resumo, não é? Ou seja, ainda os criados e os guardas que foram enviados para prender, para apanhar ao Senhor Jesus, ainda nem se atreviam, depois dessa pregação tão poderosa, não é? Nem conseguiam ter a coragem, porque sabiam que tinha autoridade e que era algo que nunca tinham ouvido, não é? Algo impressionante. E os fariseus outra vez ainda amaldiçoaram também a multidão. Enfim, muitas coisas. Capaz que para a aula comentamos um pouco disto, mas ainda Nicodemos foi autêntico e teve a coragem de enfrentar eles e dizer: Olha, nem a nossa lei permite pegar eles sem ter aí um juízo, sem se fazer justiça. E ao invés de ser justos, criticaram, né? Ah, tu também és da Galileia, tu também és um ignorante, tu também és do Piorio. Olha, que nenhum profeta surgiu da Galileia, mas ele era de Belém, da Judeia, mas enfim. E já ninguém quis dizer nada e cada quem foi para a sua casa. Enfim, vamos ver como continua isto, mas é um debate impressionante, não é? Como é isto. Tá bem, por aqui ficamos. Vamos meditar nisto. Também nos ajuda, porque quando Deus nos dá mensagem, nos dá palavra, nos abençoa, nós também termos cuidado, não é? Porque num descuido, nós também podemos participar de criar uma divisão destas, sem nos apercebermos, e ao invés de ser bênção para muitos, podemos tirar a bênção de alguém ou nós próprios, não é? Jogar fora essa bênção por um descuido. Vamos procurar também nós termos cuidado de, de cuidar estas bênçãos, não é? De não estragar estes momentos especiais que Deus nos dá por algo que não vale a pena. Muito bem. Vamos ter uma boa semana. Um abraço para todos. Nos vemos. Paz, Oh, Paz. semana, bom descanso. aleluya, aleluya. Dios abençoe vocês.